Bom, meu nome é Elton, estamos aqui, mais um dia. Eu tô aqui estudando algumas coisas aqui na internet, no YouTube, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal. Gosto muito desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto. E sempre quando eu estou realizando assim os meus estudos, eu acredito muito em Deus. Eu sempre estou aqui conversando com Deus, pedindo para Deus me dar sabedoria, para Deus me dar compreensão. E eu estou sempre pensando numa maneira de poder transmitir isso para as pessoas, sabe? De encontrar uma linguagem, sabe? De criar assim uma forma de falar com as pessoas de uma forma as pessoas poderem entender, né? Porque assim, a boa comunicação não é aquela comunicação que eu falo bonito. Não. A boa comunicação é aquela comunicação que a pessoa que está me ouvindo entende o que eu estou falando. Aquilo faz sentido para ela, ela entende aquilo. Porque eu posso falar de formas que para algumas pessoas seja legal e as pessoas entendem, e às vezes eu falo para outras pessoas que as pessoas não entendam. E o meu objetivo é poder alcançar pessoas que necessitam dessa mensagem, que necessitam dessa compreensão, que necessitam desse entendimento, né? Eu não quero assim falar bonito, falar de forma inteligente e encantar pessoas intelectuais, pessoas estudiosas, pessoas emocionalmente bem, espiritualmente bem, porque essa mensagem que eu quero transmitir talvez nem seja para elas. Talvez ela seja para aquelas pessoas que estejam. Talvez não. Essa mensagem é principalmente para as pessoas que estão num momento assim de sofrimento, que estão num momento de angústia, que estão passando por dificuldade nas suas vidas, seja num casamento, seja na área financeira, na área profissional, seja lutando contra um vício, lutando contra uma doença mental, uma doença espiritual, lutando contra problemas emocionais, problemas com sentimentos, relacionamentos mal resolvidos, conflitos familiares com pai, com mãe, brigas na família entre irmãos, sabe? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho experiência com tudo isso. Eu já vivi tudo isso, eu já passei por todos esses problemas. Eu já passei por superação de vício, eu já passei por problema no casamento, problema profissional, problema financeiro, conflito com família, com parentes, pai, mãe, irmãos, sabe? Eu já cheguei num nível assim de vida de ficar extremamente sozinho, assim, sozinho e de não ter ninguém do meu lado, de estar numa depressão, de não ter vontade de fazer nada da vida, de querer só ficar de cama. As pessoas, parece que todo mundo estava contra mim. E assim, a única alternativa, o único caminho que me aparecia assim naquele momento era buscar Deus. Era a única coisa que restou, sabe? E realmente hoje eu entendo que isso foi uma estratégia de Deus para mim poder me levar para Ele. Deus permitiu com que tantas coisas negativas, com que eu passasse por tantas dificuldades, perdesse bens materiais, perdesse empresas, né? Cheguei a perder 2 empresas, que era um dos meus maiores sonhos, sabe, me tornar empresário, né? Tive 2 empresas, mas por falta de conhecimento meu, falta de sabedoria, né? Falta de entendimento, sabe? Falta de saber, né? Agir de forma correta, de entender principalmente os princípios espirituais,
Porque os princípios espirituais, para mim, hoje eu entendo é o seguinte: é a forma como Deus quer que eu me comporte na sociedade, que eu me comporte diante das pessoas, sabe? Então a falta de eu ter esse comportamento de acordo com a vontade de Deus para a minha vida fez com que Deus tirasse tudo da minha vida, me levasse a um nível de isolamento, sabe? De ficar sozinho, de ficar totalmente sozinho. E aí nessa solidão foi aonde eu comecei a ter o meu encontro com Deus, sabe? Comecei, né, por conta de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia, sabe, de desespero, de medo, né? Porque assim, eu sou pai de família, eu sou casado, eu tenho uma filha, e eu numa situação de prostração total, sabe? Precisando voltar a trabalhar, precisando, né, voltar a ter renda, a ter recurso, sabe? Eu não tinha força, eu estava abatido, estava me sentindo muito fragilizado. E nesse momento, né, por conta do desespero, porque eu ficava com muito medo, né, de, pô, como é que eu vou sustentar minha família, né? Se a minha filha ficar doente, como é que eu vou comprar um remédio para ela, pagar uma consulta num médico para ela, porque hoje em dia depender de hospital público é muito difícil, sabe? Se eu precisar ir de última hora levar minha filha para o hospital, como é que vai fazer, sabe? Então eu ficava com todas essas preocupações, né? De responsabilidade de um homem. E aí comecei a buscar a Deus, sabe? E aí Deus foi começando a trabalhar na minha vida, sabe? E é assim, né? É engraçado que no começo, sabe? Quando eu comecei a buscar a Deus, eu fui com aquele pensamento assim, bom, né? Comecei a assistir vídeos na internet, comecei a frequentar uma igreja, aí você vai na igreja, aí você vê pessoas, né, que hoje estão bem sucedidas, dando lá seu testemunho e dizendo, né, que passaram por dificuldades na sua vida e que aí começaram a buscar Deus e aí Deus, né, trouxe prosperidade, resolveu todos os problemas daquela pessoa, sabe? E aí, né, eu falei, pô, então, né, se essas pessoas estão dizendo que aí nas suas crises, nas suas dificuldades, elas começaram a buscar Deus e Deus ajudou elas a resolver os problemas, então vou começar a buscar Deus também, que, né, acredito que, né, sim, sempre ouvi muito falar, né, que Deus me ama muito, que eu sou um filho especial de Deus, né, e que Deus ama todo mundo de forma igual, né, que todos nós somos filhos de Deus. Então eu sempre pensei assim, bom, então se Deus está abençoando a vida dessas pessoas que estão falando que foram abençoadas, né, que nos seus momentos ali de crises, elas começaram a buscar Deus e aí através desse relacionamento com Deus, elas tiveram as suas vidas transformadas, então eu vou fazer isso também, sabe? Só que, né, essas pessoas não tinham me contado, né, que quando eu começo a entrar nesse processo de buscar a Deus, no começo, antes das coisas melhorar, primeiro as coisas pioram muito. As coisas assim ficam muito mais difícil, as dificuldades aumentam muito mais e o sofrimento fica mais forte, sabe? E aí, conforme eu começo a buscar a Deus e ao invés de eu sentir um alívio, eu começo a perceber que o meu sofrimento ele começa a aumentar ainda mais, aquilo ali começa a me dar medo, começa a me assustar. Eu começo a entrar num processo assim de rebeldia, sabe? De revolta, né? De começar a querer brigar com Deus, de começar a querer questionar Deus, sabe? E aí, muitas das vezes eu perguntava, eu falava, pô Deus, o que está acontecendo? Eu tô te buscando, buscando. E isso assim, numa busca já há meses, né? Há mais de, na verdade, há mais de ano, buscando Deus. E assim, não vendo ali, né, assim, em questão material, em questão daquilo, das minhas vontades, né, elas se realizando, sabe? Pelo contrário, né,
as pessoas começaram a entrar em mais conflito comigo, eu comecei a ser mais cobrado, sabe? É, muitas dificuldades assim, a questão financeira começou a ficar ainda mais apertada, né? E aí a vontade que dá nesse momento é a vontade de desistir, sabe? De você falar, não, o que, que é isso? Deus não existe, sabe? Deus não tá nem aí pra mim, né? Deus, ele ama todas as pessoas, ele tá abençoando a vida de todas as pessoas, mas Deus esqueceu de mim, né? Ou então vinha aquele sentimento assim, né? De culpa, sabe? Por conta do que eu já tinha feito de errado no meu passado, né? Porque assim, no fundo, eu tinha consciência de que eu tinha chegado naquela situação por conta de muita coisa errada que eu tinha feito. Até mesmo atitudes de desonestidade, atitude de às vezes maltratar as pessoas, atitude, né, de muitas atitudes ruins assim, sabe? Então, conforme eu comecei a buscar Deus, as coisas começou a ficar mais difícil no começo, né? E a minha vontade foi me revoltar e falar assim, não, Deus não tá nem aí pra mim, né? Eu assim, Deus abençoa a vida de todo mundo, mas comigo ele não tá nem aí. E aí vem a tentação de querer abandonar Deus, sabe? Mas assim, Deus ele já tinha me colocado numa condição de vida, né, numa situação de vida que eu não tinha mais escolha, sabe? Eu não tinha mais para onde ir. Se eu tivesse talvez alguma válvula de escape, algum lugar para ir, ou alguma coisa, eu até tentei fazer coisas, né? Até tentei colocar ideias que eu tinha em prática, porque eu sempre fui uma pessoa assim de ação, eu sempre fui uma pessoa assim de muita ideia, uma pessoa criativa, eu sempre fui uma pessoa assim de me relacionar com as pessoas e sempre fui muito curioso e sempre foi aparecendo oportunidades. Mas quando aparecia uma oportunidade e eu ia tentar colocar aquela oportunidade em prática, vinha algo muito ruim assim dentro de mim, sabe? Uma fraqueza, um desânimo, um medo. E algo falava assim para mim, ó, não é para você fazer isso, porque isso não vai dar certo. Você tem que ter paciência, né? E confiar em mim, sabe? Essa voz que vinha dentro de mim era a voz de Deus. Mas eu não conseguia assim, às vezes acreditar, né? Porque eu estava num momento assim tão revoltado com Deus, porque eu estava num sofrimento tão grande emocional, que Deus falava comigo e aí eu não queria botar fé nisso, porque na verdade eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro porque eu precisava sustentar minha família. Então muitas das vezes eu ficava ali teimando e lutando para querer fazer as coisas do meu jeito. E aí eu brigava, até que chegava um ponto que devido àquele sofrimento ele ia aumentando, e aí eu me rendia, sabe? Falava, porra, vou confiar em Deus, né? Vou confiar em Deus e vou entregar a Deus. E continuei nessa busca de buscar a Deus. E aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a ir amadurecendo, sabe? Eu comecei amadurecendo na fé e crescendo na fé. E aí eu comecei a entender o quê? Que aquela minha dificuldade de me relacionar com Deus, primeiro, ela estava baseada numa infantilidade do quê? De querer que Deus fizesse o que eu queria do meu jeito, que ele fizesse a minha vontade. Sabe aquela criança birrenta que quando pede um brinquedo pro pai, quando pede pro pai comprar alguma coisa e o pai fala não, ela não aceita, ela deita no chão, ela se esperneia, ela faz escândalo? Eu tava desse jeito na minha relação com Deus no começo da minha caminhada de fé. Né? Eu cheguei diante de Deus cheio de problema, cheio de dificuldade, coloquei na mão de Deus e falei, ó, Deus, tá aí, ó, eu quero que você faça assim, assim, assado. Então, resolva para mim, sabe? E rápido, né? E aí, como passou um tempo, sabe? E alguns meses e até anos, né? Um ano assim, um ano e pouquinho. E assim, Deus não tinha feito as coisas do jeito que eu tinha planejado. Eu fiquei aquela criança mimada e rebelde que deitei no chão e comecei a fazer birra, né? E aí eu quis começar a querer me afastar de Deus, pensando assim, ah, não, Deus não, Deus não existe, né? Deus não tá nem para mim, Deus não gosta de mim, Deus abençoa a vida de todo mundo e não se importa comigo, né? Deixa para lá, vou tentar fazer as coisas do meu jeito, porque, né, eu na minha soberba,
eu acreditava que eu era capaz de fazer melhor do que Deus. Eu era capaz de fazer as coisas, né, ter um resultado mais rápido do que esperar Deus fazer por mim, sabe? Então, depois de tanto sofrimento, eu comecei a entender isso aí, e aí eu comecei a me acalmar, sabe? Eu falei, pô, calma aí, primeiro, eu tô buscando Deus, eu preciso confiar em Deus, eu preciso me entregar a Deus, sabe? E confiar em Deus, primeira coisa que eu tenho confiando em Deus, Deus vai fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele e do jeito que ele quer. Já não é mais do jeito que eu penso, já não é mais no meu tempo. Então, todas as circunstâncias que eu estou vivendo hoje na minha vida, eu tenho que aceitar, dando o meu melhor, sabe? Buscando fazer o meu melhor, tudo que tiver dentro do meu alcance, eu procuro fazer, mas assim, aceitando que se eu tentar fazer algo e não der certo, é porque a vontade de Deus, ele não quer isso para mim. E aí eu acalmo, fico tranquilo e espero acontecer outra coisa, aparecer novas ideias, e Deus vai me mostrando, Deus vai falando comigo, né, de acordo com o que ele quer, sabe? E aí eu entendi também que eu precisava, primeiramente, trabalhar os meus defeitos, trabalhar o meu caráter, porque também Deus não estava agindo na minha vida e fazendo as coisas acontecer na minha vida, porque se Deus começasse a me dar coisas materiais, se Deus começasse a me dar oportunidades de ter sucesso na sociedade, a partir do momento que eu começasse a ter sucesso, que eu começasse a ter dinheiro, que eu começasse a achar que eu tinha algum poder, algum controle, eu ia virar as costas para Deus novamente, como foi lá no passado, quando eu tive as minhas empresas, e ia começar, né, a ser uma pessoa soberba, arrogante, tratar todo mundo de qualquer jeito, começar a humilhar as pessoas e achar que eu não precisava de Deus, virar as costas para Deus. Então, antes de Deus começar a me abençoar, primeiro Deus, ele queria transformar o meu caráter, os meus valores, sabe? E me colocar numa condição de dependência dele. E essa condição de dependência dele é o quê? Obedecer à vontade dele. E como que eu entendo? Como é que eu obedeço à vontade de Deus para minha vida? Primeiro, entendendo os princípios espirituais. A forma como Deus quer que eu haja com as outras pessoas, a forma como Deus quer que eu haja na sociedade é praticando os princípios espirituais, sendo honesto com todas as pessoas, honesto com o que eu falo, honesto com o que eu faço, não falando mais mal de ninguém, porque quem fala mal do outro tá plantando maldade, sabe? E quem planta maldade recebe maldade novamente, sabe? Praticando o princípio da humildade, não me achando melhor do que ninguém, praticando o princípio da fraternidade, da abnegação, que é sempre estar ali disposto a ajudar as pessoas que eu posso ajudar. Claro, essa ajuda ela deve acontecer se a pessoa não tiver condição de fazer algo por ela, porque eu não posso querer ficar ajudando pessoas, querer ficar fazendo as coisas pelas pessoas que elas possam fazer sozinha, né? Se a pessoa vai almoçar, sabe, e ela, né, tem os dois braços, né, fisicamente ela tá bem, ela tem condição de comer a comida dela sozinha. Eu não posso ficar pegando a comida lá e colocando na boca dela. Isso não é ajuda. Eu tô atrapalhando ela, sabe? Então, conforme eu comecei a entender essas coisas, eu comecei a entender que o sofrimento que eu estava vivendo era a oportunidade, né? Eu estava naquele sofrimento, aquele sofrimento ali era a oportunidade que Deus estava me dando para me levar para Ele, para me fazer a vontade dele, para me obedecer Ele. E para me poder fazer a vontade de Deus, para me poder obedecer Deus, eu preciso buscar autoconhecimento. Eu preciso buscar conhecer Deus como Ele é. Eu preciso buscar conhecer o que Deus quer de mim, né? Qual é a forma que Deus quer que eu me comporte para fazer a vontade dele, e a forma que Deus quer que eu me comporte é praticando os princípios espirituais, praticar o perdão, né? Todas aquelas pessoas que erraram comigo, que me magoaram, que me traíram, eu poder perdoar essas pessoas,
sabe? Poder chegar diante dessas pessoas, né? E perdoar elas, mesmo eu não querendo. Porque quando eu não quero, é porque eu tô sendo orgulhoso, é porque eu tô sendo soberbo, é porque eu quero fazer a minha vontade. Mas a partir do momento que eu me disponho a obedecer a Deus, a viver por princípio e não pelo que eu sinto e não pelos meus defeitos, eu vou obedecer a Deus. E Deus, o que Ele quer? Ele quer que eu pratique o perdão. Então, em obediência a Deus, eu tenho que viver esse perdão. O que Deus quer? Deus não quer que eu fique falando mal dos outros. Porque, ó, igual você que é pai, você que é mãe, você gosta que alguém fique falando mal dos seus filhos? Então, se alguém ficar falando mal dos seus filhos, você vai virar um veneno, não vai? Então a mesma coisa é Deus. Deus também ama seus filhos. Por mais problemático que sejam seus filhos, Deus não quer que você fique falando mal deles. Né? Porque assim, você que é pai, você que é mãe, mesmo que seus filhos dê muito problema, sejam filhos problemáticos, você não gosta que ninguém fique falando mal dos seus filhos. Então, né, eu tendo esse entendimento, o que eu preciso fazer? Parar de ficar falando mal dos outros. Porque quando eu estou falando mal dos outros, eu estou falando mal dos filhos de Deus, eu estou falando mal dos meus irmãos, dos meus iguais. E está escrito na palavra de Deus. Jesus disse isso. Antes de você querer ficar tirando o cisco do olho do seu irmão, olha primeiro o tamanho da trave que está no teu olho. Né? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Será que você é uma pessoa pura? Será que você é uma pessoa, sabe, que nunca errou? Será que você é uma pessoa totalmente isenta de pecado para não falar mal de ninguém? Então, né, pare de ficar na soberba, pare de ficar na arrogância, pare de ficar se achando melhor do que os outros, pare de ficar apontando para a vida dos outros. Meu celular tocou, né? Não vou parar o vídeo, né? Vamos continuar aqui o vídeo, né? Que é para nós aqui, né? Quem sabe faz ao vivo e é isso aí. Então, assim, é isso, sabe? Então, assim, eu preciso entender nessas coisas para mim entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu mude, sabe? Se eu sou uma pessoa infiel, né? Nos meus relacionamentos. E não digo só relacionamento de casamento ou de namoro, não. Infiel, às vezes, até nas minhas amizades, até no relacionamento com os meus parentes. Né? Se eu vejo uma oportunidade, às vezes eu vou na padaria, compro algo, chega ali na hora ali, a pessoa me volta um troco errado, né? Pô, eu tenho que ser honesto e ali falar, opa, aqui, ó, você me devolveu o dinheiro errado, porque Deus quer isso de mim, sabe? Deus quer que eu seja essa pessoa que pratique esses princípios, né? E a partir do momento que eu começo a praticar esses princípios, eu começo a ir transformando, a ir lapidando o meu caráter, de acordo com aquilo que Deus quer, o caráter que Deus quer de mim. E na hora que eu tiver com o meu caráter pronto, que eu me transformar numa nova pessoa, aí sim Deus vai começar a me devolver tudo materialmente. Porque aí meu coração já não vai estar mais no dinheiro, já não vai estar mais nas coisas materiais. O meu coração vai estar em agradar a Deus. O meu coração vai estar em Deus. E é isso que eu preciso fazer. Então eu preciso deixar que Deus me lapide, trabalhe o meu caráter, para que depois Deus possa me tirar dessa situação difícil que eu estou vivendo. E é isso aí.